Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O tema de hoje vai ser sobre o Armagedon, a batalha do Gog e Magog. Você conhece essa batalha? Você já ouviu falar sobre o Armagedon? O significado do nome? Por que vai ter essa batalha? Então, para você entender isso, fica comigo até o final do estudo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhecer e vamos para o vídeo. Então pessoal, nós vamos iniciar esse estudo pelo livro do próprio Apocalipse. Vocês vão entender aqui no capítulo 16, a partir do verso 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A partir do verso 12 agora. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, que é uma transliteração para Vale do Megido, né? Vou ler aqui uma citação que eu fiz aqui para vocês. Satanás, o reino inteiro e o comandante máximo, anticristo, seduziam os reis da terra e os povos com milagres e sinais, que são espíritos de demônios. Assim ele os congregava para a batalha que será travada na vinda de Cristo, onde ele derramará sua ira e destruirá o reino satânico. Então, já pelo próprio verso aqui em que fala que Jesus Cristo, que eu venho como ladrão, mostra que isso vai acontecer quando ele vier, né? Isso não vai acontecer nem no início da grande tribulação, nem no meio. É no fim dela, é no findar dela. Deus vai fazer com que o Satanás, o reino da besta inteira e o anticristo reúna todos os exércitos para batalhar contra aquele que vai vir no cavalo branco e os seus exércitos, que são o quê? O povo de Deus que vai ser reunido com Cristo nos ares. Outra citação que vocês vão ver aqui, ó, sobre o Megido, né? Que é uma cidade ao norte de Israel, né? E o rei Josias morreu lá. Essa citação está em 2 Reis, capítulo 23, verso 29. Nos seus dias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido, né? Aí, como eu falei, Megido é um local na parte norte de Israel, é um local de matança, tem esse significado, por isso a importância do nome desse Vale do Megido, descrito no Apocalipse, né? Como esse grande Armagedon, que é a batalha. Aí vou mostrar para vocês a imagem, né, da localização geográfica da cidade de Megido, para vocês terem noção. E também vou mostrar a imagem das nações que estão envolvidas nesse Gog e Magog. Vai ser dito algumas nações que eu vou ler depois para vocês. E vocês vão entender mais ou menos a localização geográfica, as nações reunidas nesse entorno. Seguindo aqui a leitura, né, vamos agora para Apocalipse capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta, né, que é o reino, besta no caso é reino. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos, vencerão os que estão com ele, né, os chamados e eleitos, e fiéis. Então vocês estão vendo aqui, no Apocalipse 17 também está mostrando essa batalha que vai haver, que Cristo vai ser vencedor junto com aqueles que vão estar com ele, né? Quem? O seu povo e claramente os anjos de Deus que vão vir com Cristo, né? Outra citação está aqui em Apocalipse 19, a partir do verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino. Isso aqui é uma referência para o povo de Deus, né? Vestido de linho fino e também para anjo. Linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seguindo aqui a leitura, agora a partir do verso 17, né? Apocalipse 19, 17. E vi um anjo que estava no sol,
e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui vocês já estão tendo uma dimensão maior do resultado da batalha do Armagedon, né? Desse Gog e Magog. Carne dos generais, grandes e pequenos, servos e livres, de todos aqueles que foram reunidos com a besta e o anticristo, né? Para essa batalha chamada do Armagedon. E uma citação que eu fiz aqui para ler para vocês está aqui, eu vou ler o seguinte: Nesse momento, Cristo matará os que foram seduzidos pelos sinais malignos e receberam a marca. Mas o falso profeta e os que com ele governam serão presos e julgados e lançados vivos no lago de fogo. Isso mostra que eles já serão condenados de início, os primeiros a entrar no lago de fogo. Eu vou explicar essa parte para vocês, que é confuso, né? As pessoas, pode ser uma coisa estranha para vocês, pode ser a primeira vez que vocês vão escutar isso aqui. Eu não creio que no momento da batalha do Armagedon vão todos morrer. Vai morrer todos os que receberam a marca da besta, só que aqueles que vão reinar junto com o anticristo, eles vão ser julgados e lançados vivos, ou seja, a besta é o reino e o falso profeta, que é essa figura que também é chamada de anticristo, esse é um título: falso profeta, anticristo, homem pequeno, homem da perdição. Eles vão batalhar contra Cristo, mas eles vão ser presos e lançados vivos no lago de fogo. É assim que eu entendo. E aqui, pessoal, vocês vão ver aqui em outra passagem, né? Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí vai mostrar a soltura dele aqui, Apocalipse 27. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui, vocês estão vendo que Satanás foi preso por 1000 anos, e só depois disso ele vai ser solto, vai juntar as nações, mas ele vai guerrear e vai ser vencido. E vai ser jogado aonde? No lago de fogo, onde já estava a besta e o falso profeta. E uma citação que eu tenho aqui é a seguinte: Satanás apenas será preso, lançado no abismo e não no lago de fogo. Após 1000 anos do governo de Cristo, ele será solto, vencido e aí sim lançado para sempre no lago de fogo, como eu acabei de explicar para vocês. Uma citação para vocês verem com mais clareza sobre a batalha do Gog e Magog vai estar aqui em Ezequiel 38, a partir do verso 2. Vai estar assim: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, com grande multidão, com escudo e com rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Isso aqui é uma primeira edição do Gog e Magog, em que, aqui profeticamente falando sobre Gog, né, que é um protótipo do anticristo, que vai reunir as nações para essa grande batalha do Armagedon. Aí uma citação que eu fiz aqui, aqui é a reunião da batalha na vinda de Cristo. Esses povos citados de Meseque, Tubal, Gomer, casa de Togarma, são regiões da Ásia, Oriente e Cáucaso, que é aquela região abaixo da Rússia. Magog, Meseque e Tubal são descendentes de Jafé, que é um dos filhos de Noé. Gog significa monte ou montanha, faz referência a reino. Magog significa terra de Gog.
A tradução é terra de Gog. Referências proféticas ao reino do anticristo, como vocês podem ver nessas citações que eu fiz. E agora vocês vão ver a reedição dessa, segundo a minha interpretação, dessa guerra dessa guerra de Gog e Magog, né, que é o famoso Armagedon que está no Apocalipse. Está aqui a partir de Ezequiel 38:8. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. 38:14. Portanto, profetiza ao filho do homem e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não saberás naquele dia, quando meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, ao teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o teu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Então vocês estão vendo que essa aqui é uma segunda edição do Gog e Magog. Depois de 1000 anos, Satanás é solto, ele torna a enganar as nações e traz as nações e a juntar os exércitos lá para fazer, que tem até uma expressão que ele cobriu a curvatura da terra, né? Lá, os confins da terra. Então ele trouxe todos esses exércitos para lutar contra o povo de Deus que já estava reunido como um reino, né? Um reino de 1000 anos, segundo essa interpretação que eu estou trazendo para vocês. Então seria a segunda edição desse Armagedon, desse Gog e Magog. Aí uma citação que eu fiz aqui: existem outras interpretações sobre Gog e Magog, que será apenas uma batalha, ou que será apenas no fim do milênio, ou que nem haverá. Não dá para saber tudo sobre a última semana profetizada pelo profeta Daniel, que é essa grande tribulação, né? Que é 3 anos e meio inicial e 3 anos e meio final, pois está selada para ser entendida no tempo do fim. Mas o mais importante é saber que Cristo vencerá tudo e todos junto com seu povo, e estabelecerá seu reino eterno para todo sempre, e todo o mal será vencido. Então, pessoal, isso é o mais importante, que Cristo vai vencer o mal e vai colocar tudo debaixo dos seus pés, todo principado e potestade e toda malignidade. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso tudo, né? Estou gravando desse jeito aqui porque deu um probleminha técnico, mas o que importa é o conteúdo. Deixa o like no vídeo, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe esse estudo com mais pessoas que você conhecer. E não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.